Fala aí, galerinha tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, eu me chamo Laerte, estou aqui todos os dias trazendo notícias do nosso São Paulo aqui no canal Real Tricolor. No vídeo de hoje a gente vai analisar a partida do São Paulo e Fortaleza no jogo de ontem, onde o São Paulo empatou em 1 a 1 lá no Castelão. Vamos falar também da situação de Brian Ocampo. O São Paulo ainda estuda a contratação desse jogador, vamos falar um pouco mais sobre isso. E dois meio-campos, tem dois meio-campos sendo analisados aí, um deles jogou no São Paulo em 2016 e se deu bem nessa época e todo mundo deve conhecer. Eu gosto particularmente do futebol dele, porém vamos falar mais pra frente no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra estar recebendo vídeo aí no seu celular. Toda vez que a gente mandar um vídeo, vai chegar em uma notificação avisando que o vídeo já está no ar. Então, para dar aquela moral, gente, compartilha o vídeo, se inscreve aí, deixa o like que fortalece demais, beleza? Então, sem mais enrolações, bora para notícias. Galerinha, o São Paulo foi a Fortaleza ontem lá no Ceará enfrentar o Fortaleza no Castelão às 7h15 da noite, né? O São Paulo empatou em 1 a 1 num jogo de um primeiro tempo horrível do São Paulo, onde o São Paulo não conseguia segurar a bola, tava marcando na frente, marcando pressão, porém não tinha eficiência. O Caleri isolado lá na frente, não teve muitas oportunidades. O São Paulo começou a formação de uma forma diferente, colocando André Anderson, né, e Andrés Colorado. Só que logo um pouquinho, vamos mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, o Andrés Colorado sentiu a coxa e foi substituído aí por Pablo Maia, né? O São Paulo não fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo voltou um pouco melhor com a entrada de Luciano no intervalo e no lugar de André Anderson e Patrick no lugar de Rodrigo Nestor. O André Anderson que estreou aí como titular do São Paulo no primeiro jogo como titular. Não dá pra analisar tanto ele ainda, teve momentos ali que ele estava bem, outros que ele estava mal, porém ainda não dá para analisar o André Anderson, mas eu espero que ele venha jogar um bom futebol no São Paulo. É um jogador jovem, ainda tem muito a evoluir, né? O Patrick entrou bem na partida, sempre se esforçando, porém ele é fora de ritmo, é pesado. Eu acho que ele precisava fazer um tratamento aí para emagrecer um pouquinho mais, tá pior que eu, velho. Olha como é que eu tô. Mas é um jogador esforçado, né? O São Paulo fez um gol ali por volta de 12 minutos, um passe do Igor Gomes, que pra mim, já adiantando, foi um dos melhores da partida e vem crescendo aí depois das críticas da torcida, justas críticas que a torcida do São Paulo vinha cobrando dele, porém ele tá fazendo hoje um papel tático importante, porém um papel criativo também, tanto em construção de jogada, porém ele tem que perder um pouquinho o costume de jogar pra trás. Tentar uma jogada que ele fez agora no gol do Luciano no jogo de ontem, no gol do Luciano, que ele enfiou uma bola pro Luciano ali, que foi um passe que é meio gol dele, acho que 70% foi gol dele. Com esse passe o Luciano aproveitou e fez o gol, né? O Luciano fez o gol e logo em seguida passou mais ou menos uns 20 minutinhos, seguida, não foi tão seguida assim. O Iago Pikachu fez o gol aos 23 minutos, na verdade. Foi 11 minutos depois, o Iago Pikachu fez um gol sozinho, nas costas do Wellington, que fechou ali para marcar o atacante, sendo que ele tinha que ter ficado puxado o Diego Costa, que também estava bem na partida, Arboleda bem na partida, ganhando todas pelo alto. Ele fechou na área, Iago Pikachu sozinho bateu de chapa no ângulo, sem chances aí por Jandrei, né? O Wellington sentiu uma lesão na coxa. O Wellington sentiu uma lesão na coxa aos 27 minutos, Reinaldo entrou no lugar dele aos 28. Diego Costa também sentiu a coxa, porém ele permaneceu no jogo. Até imaginava que não poderia ser substituído, mas poderia, porque a substituição no intervalo não conta como paralisação, né? E os cartão amarelo ficou por conta de Luciano, Igor Gomes e Diego Costa, que não podem enfrentar o Cuiabá no próximo domingo. O São Paulo ficou com 8 pontos na quinta colocação. São Paulo ficou com 8 pontos na quinta colocação. Próximo jogo de São Paulo no Campeonato Brasileiro é contra o Cuiabá lá no Morumbi. Depois de vários jogos fora, vai jogar no Morumbi. E antes disso, na quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Juventude no jogo de volta da Copa do Brasil, onde o primeiro jogo foi empate em 2 a 2. Então gostaria de saber de vocês a opinião aí, o que vocês acharam da partida, se o São Paulo mereceu o empate. Pra mim, o São Paulo segurou esse empate. Teve um momento que o Luciano ficou ali pedindo pro juiz atender o jogador do Fortaleza para poder segurar esse empate, fora que na teoria seria bom, porque o time do Fortaleza é um time difícil de ganhar, de enfrentar, principalmente lá na Arena Castelão. Então um ponto é bem-vindo, porém poderia ter jogado um pouquinho melhor para ganhar
os 3 pontos, né? Pra mim, o bola cheia do jogo foi o Igor Gomes e o bola murcha o Wellington aí, porque dormiu na marcação, fechou a zaga ali, fechou ali pro meio ali para marcar os atacantes e deixou as costas livres pro Iago Pikachu fazer o gol. Então, pra mim, o Wellington não foi bem nessa partida. Porém, a gente de lateral esquerdo também não tá bem, porque o Reinaldo também não vem mostrando um bom futebol já faz tempo. Tá jogando com um nome que ele não tem, né? Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam na partida. E bora pra próxima notícia. Galera, trouxe no vídeo de ontem, né? A notícia aí que São Paulo estaria interessado na contratação de Brian Ocampo. Esse interesse já surgiu no começo do ano, onde o São Paulo recuou um pouco devido aí ao seu extra-campo. Brian Ocampo, que tem 22 anos, naquela época estava sem contrato com o Nacional, renovou por mais um ano, né? Renovou por mais um ano para poder ser vendido ou ir para outro clube. Não tinha clube querendo contratar ele na época. Alguns clubes que queriam, mas tinham medo do extra-campo dele. E o São Paulo ainda estuda esse jogador. Depois de uma campanha da torcida, o São Paulo ainda olha de perto o comportamento do jogador. O São Paulo não quer um novo Citonion no clube. O Brian Ocampo, ele tá com o contrato se encerrando agora no final do ano. Vem jogando boas partidas e não tem muito extra-campo aí. No caso, até agora não teve nenhum extra-campo que possa impedir o São Paulo de contratar esse jogador. O Brian Ocampo é um jogador de beirada de campo, é um jogador pedido por Rogério Ceni. O São Paulo precisa de um jogador de beirada de campo veloz e driblador, que quebra a linha defensiva, coisa que o São Paulo não tem, né? Um jogador que quebra uma linha defensiva para poder criar mais chances de gol. O Caleri joga muito isolado, se arruma um jogador que quebra a linha defensiva, tem um jogo forte no 1 contra 1, que é 1x1, né? Ajudaria bastante aí na construção de jogadas, abrindo espaços, né? Para os meios infiltrar ali e fazer os gols. Então, Brian Ocampo pode ser essa pessoa aí. No meio do ano, o São Paulo pode, de repente, ir atrás dele, mesmo sabendo que ele tem contrato até o final do ano com o Nacional, mas eu acho que o São Paulo não vai esperar. Então, gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham de Brian Ocampo. Pra mim é um ótimo jogador, eu vi alguns vídeos dele, não dá pra ter certeza, porque por vídeos a gente só vê os lances bons, não dá pra ver os ruins. Porém é um jogador que falta hoje até no futebol brasileiro, um jogador driblador. São Paulo não tem hoje quem tá fazendo esse papel, pelo que eu vi é o Hulk. Ontem eu tava vendo um jogo dele aí, do Atlético Mineiro, eu gosto de assistir algumas partidas. O Hulk tava fazendo mais ou menos essa função de driblador, o Keno. É poucos jogadores que têm essas características. Então, gostaria sim de ver o Brian Ocampo no São Paulo. Então, gostaria de saber a opinião de vocês e bora para a próxima notícia. Galera, o São Paulo estuda a contratação de 2 meios de campo, né? O São Paulo precisa de um meio articulador, um meio que pensa na jogada. E esse meia poderia ser Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. Vou falar um pouquinho de cada um. O Everton Ribeiro, que vem jogando constantemente no Flamengo, tem 60% dos jogos jogados lá no Flamengo na temporada, junto com o técnico lá, gosta bastante do futebol dele, então é um jogador que é difícil, porém não é impossível. Já se fala assim em Diego Alves do Flamengo que vem pro São Paulo, e já falaram de Diego Ribas, mas o São Paulo gostaria mesmo de verdade de Everton Ribeiro. O que pode impedir ele aí é o contrato. Ele tem um contrato, uma multa rescisória muito alta com o Flamengo, principalmente para os padrões do São Paulo, que está enfiado em dívidas, né? Então o São Paulo não pode fazer loucura. E o salário dele que é em cerca de 900 mil, né? É um jogador que joga tanto centralizado como ali pelo lado direito, cortando para dentro para bater com a esquerda. É um jogador habilidoso, domina bem, todo mundo conhece. É poucos que não conhecem o Everton Ribeiro. Para mim seria uma grande contratação e ia cair como uma luva. Porém, o São Paulo também estuda a contratação de outro jogador que fez sucesso no São Paulo depois de ter vindo de um clube paulista, que é o Paulo Henrique Ganso. Não veio com tanta confiança, todo mundo gostava do futebol dele, esperava muito mais dele, porém devido aos problemas de joelho, ele caiu um pouco de rendimento, depois recuperou o futebol até ser vendido para o Sevilha de São Paulo, que queimou o jogador. Depois de sair ele não se encontrou mais no futebol e está conquistando a confiança dele agora no Fluminense. Então o São Paulo estuda, na verdade, a contratação de Paulo Henrique Ganso, que se destacou no São Paulo em 2016, naquela campanha com o Edgardo Balsa, que chegamos até a semifinal, onde o Caleri também era protagonista da equipe, né? Depois de 16 jogos foi para a Europa. Então o Paulo Henrique Ganso está ganhando confiança no Fluminense, o que pode dificultar a vinda dele aí para o São Paulo. Então gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham de Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso, qual que vocês preferiam. Eu gosto muito do futebol do Ganso, porém é um jogador que oscila muito. O Everton Ribeiro seria mais um jogador para chegar e resolver.
o Ganso seria uma aposta, que na verdade ele sempre foi uma aposta. O único momento bom que ele teve foi no São Paulo em 2016 e no começo da carreira na era Neymar lá, quando ele subiu da base. Então ele sempre foi uma promessa, mas pra mim é um cara genial. Eu vejo alguns jogos do Fluminense e quando ele entra em campo ele acha nos passes ali que desafoga o time. O cara é diferente, pra mim é diferente, não tenho o que falar. Mas se for pra resolver de imediato seria o Everton Ribeiro. Se for pra apostar, Paulo Henrique e Ganso também cairia muito bem aí, principalmente se o Brian Campo vir, o São Paulo reforçar aí as pontas aí para poder ajudar aí na construção de jogada e quebrar a linha defensiva, coisa que o São Paulo não tem, é uma triangulação, uma profundidade, uma ultrapassagem dos laterais, principalmente da lateral esquerda e da lateral esquerda, na verdade, com o Hélito, e o Rafinha no jogo contra o Fortaleza também não passou muito ali pelas costas do Igor Gomes, que estava jogando lá direito, que também precisa fazer essa infiltração, né? Não sei se era desgaste físico ou prevenção aí de um futuro contra-ataque do Fortaleza, mas eu espero que o São Paulo venha contratar alguns jogadores agora no meio de campo para melhorar o elenco, que não é ruim, mas precisa mudar algumas peças aí, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, fica com Deus e até a próxima.